Cores e tons. Neurologia. Existe uma relação entre as cores e sensações que se sente ao se observar estas. Cores mais avermelhadas passam sensação de calor, enquanto que as claras transmitem a sensação de frio, mesmo que de forma subconsciente nosso cérebro já associa com a neve e climas mais frios. Pode-se relacionar a neurolinguística com as cores para se conseguir um efeito maior, como por exemplo a palavra gelo pintada em cores azul e branco ou mesmo sobre objetos azuis e brancos. Certas cores transmitem a sensação de limpeza, como por exemplo ao se utilizar uniformes brancos em enfermeiros em um hospital, ou em cozinheiros em um restaurante. Um exemplo interessante seria um caminhão de transporte de resíduos líquidos, um caminhão-tanque de uma empresa de limpeza de fossas indústrias. Uma atividade que já sugere sujeira e destruição ambiente toma uma nova forma ao ser pintado de cores como o verde e o branco, o que lhe dariam a conotação do meio ambiente. Uma atividade interessante para quem procura atividades para desenvolvimento mental seria se pesquisar novas cores e seus respectivos nomes, como o índigo, o que exige um esforço mental ao se ver as cores e se lembrar dos nomes. Mesmo as cores principais podem se tornar em variadas tonalidades, como por exemplo o verde claro, o verde escuro e infinitas tonalidades. Existem evidências que os gatos distinguem 300 tons de cinza, e certos tipos de artrópodes como o caranguejo ermitão conseguem ver milhares de cores, o que torna um amplo leque de divisão de cores. Uma das possibilidades seria se associar os tons das cores aos sons, como as notas musicais, tornando as cores avermelhadas as notas graves e as notas claras as notas agudas, por exemplo, e entre essas notas ficariam as tonalidades como sustenidos e bemóis. Então, ao se escolher determinada cor em um objeto, pode-se ter uma música sobre esse objeto, ou mesmo se despertar memórias de objetos com o uso de uma terapia baseada em música. Outra possibilidade seria se estudar os gostos e se associar aos tons das cores, ou notas musicais, o que criaria relações no cérebro entre os gostos e suas cores, como por exemplo ao se temperar determinado prato com variados tipos de temperos e se submeter a uma apreciação prolongada junto à visualização de suas cores e se expor a áudios relacionados, tornando a culinária uma ferramenta no estudo do neurologia. Mesmo o tato pode ser uma fonte de estudo ao se associar diferentes texturas a cores, como por exemplo um cacto avermelhado criaria a sensação de perigo para quem o toca, despertando a memória de eventos relacionados ao toque rústico, e ao mesmo tempo substâncias leves como a seda poderiam ser pintadas de cores claras, sugerindo um toque mais aveludado.